TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Estou aqui na pauta do trabalho da segunda reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, a ser realizado no dia 30 de março de 2023, quinta-feira, 16 horas, na sala Silvia Pascoal, da Câmara Municipal de Campinas. Estou com dois convidados à minha direita, Otto Alejandro e Marrom Cunha, que vieram aqui para fazer uma votação. Então, já vou fazer a votação, então. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marcelo da Farmácia, favorável ao substitutivo total do PLO 103/2021 e as emendas das folhas 38, 39 e 43. Processo número 233.766, de autoria do senhor Jair da Farmácia, que acrescenta dispositivo da Lei número 12.660, de 13 de outubro de 2006, que institui no município de Campinas o programa de incentivo à doação de remédios e medicamentos que dispõe sobre a destinação dos remédios arrecadados. E aí, Otto. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Jair da Farmácia, ao vereador Marrom Cunha. Senhor presidente, parabéns aí pela condução dos trabalhos. Eu vou seguir o relator e meu voto é favorável. Obrigado. E você, Marrom? Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde a todos. O meu voto é favorável. De quem que eu sou suplente aí? Do Jair mesmo. Então você tem que falar. Você tem que designar que eu sou suplente seu. Tá, então, o Marrom está aqui votando e ele é meu suplente, então... Então ele está designado do Marcelo da Farmácia. Pode ser. Mas ele é o relator. Então fala outro aí. Qual é o Rubens Gás? Paulo Haddad. Não, Paulo Haddad não tá. Não, pode ser o... O Edson Ribeiro ou Rubens Gás? Edson Ribeiro. Pronto, para dar... Valeu. Agora, terceira discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Otto Alejandro, favorável ao PLO 35/2021, processo número 233.386, de autoria do senhor Carlinhos Camelô, que dispõe sobre a criação da programação da inclusão digital da pessoa idosa ao município de Campinas e de outras providências. Como você vota, Otto? Senhor presidente, já fui o relator e meu voto é favorável. E você, Marrom? Senhor presidente, meu voto é favorável. Então, aprovado. Quarta discussão e votação de parecer sugerido pelo senhor Otto Alejandro, favorável, PLO 95/2018, processo número 226.331, da autoria do senhor Rubens Gás, que dispõe sobre o acesso a informações referentes aos programas sociais, políticas públicas e equipamentos públicos para idosos mantido pelo município de Campinas e da outra providência. Como você vota, Otto? Senhor presidente, já fui o relator também e meu voto é favorável. E você, Marrom? Senhor presidente, meu voto é favorável. Então, aprovado.
Senhor presidente, eu peço licença, nós temos uma agenda externa agora, eu junto com o vereador Marrom, e o senhor vai conduzir agora os trabalhos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado Tamo vocês junto aí. pela... Muito obrigado, Jair. Amém. Um abraço, valeu. Falou. Obrigado, vereador. Tchau. Tchau. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Cadê o papel aqui? Agora. As duas pessoas, então, primeiro o Luiz, depois a Luciana. Aqui, ó. Vou chamar aqui o palestrante. Agradece para ele. Agradeço aos dois vereadores e agora vamos dar continuidade. Eu queria chamar o palestrante Dr. Luiz Leite, presidente da OAB de Hortolândia, ex-secretário de Segurança Pública de Hortolândia e consultor previdenciário do Instituto de Previdência. Boa tarde. E gostaria de chamar também a doutora Lucinéia Martins, tesoureira do OAB de Hortolândia. Passo a palavra para o doutor Luiz Leite. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui para conversar um pouquinho sobre o direito dos idosos, o Estatuto do Idoso, essa importante ferramenta que veio para trazer um diálogo maior com a sociedade. Então é importante, eu quero agradecer essa oportunidade. Quero também agradecer pela nossa minha parceira aqui, a doutora Lucinéia Martins, que também é uma especialista na área do direito do idoso, principalmente porque ela trabalha muito com a Previdência, então é o direito que ela mais trabalha, né, desde muitos anos, então ela tem essa experiência, essa bagagem. Eu quero conversar aqui um pouquinho, presidente, sobre essa questão das conquistas, né, jurídicas da melhor-idade. Nós percebemos que lá atrás, na nossa antiguidade, se nós estudarmos um pouquinho a Bíblia, nós lemos os livros mais antigos, os idosos, eles eram os anciãos, né? Eram aquelas pessoas respeitadas por todos que comungavam dentro daquela comunidade. E o que eles representavam dentro daquela comunidade antigamente? Representava o respeito, a ordem, era a pessoa que era o conselheiro daquela comunidade, e passou-se o tempo, né? Era assim que era tratado os anciãos. Os anciãos eram pessoas que eram requisitadas, eles eram guardados, cuidados, com muito carinho. E o tempo passou. Nos idos anos, né, remotos aí, do século passado, nós tínhamos uma sociedade que vivia muito pouco. Muitos poucos chegavam aos 70 anos de idade, muitos poucos chegavam dentro de uma... e quando chegavam aos 70 anos, chegavam com uma saúde debilitada. Eu tenho o exemplo do meu pai, né? Meu pai faleceu em 1989, então no século passado, ele faleceu com 49 anos. Uma idade muito... Eu tenho hoje 58 anos, então, para refletirmos, né, quanto que essa sociedade mais antiga vivia pouco e os que viviam muito tinham a sua saúde debilitada. E hoje nós temos, assim, fazendo assim, uma referência ao idoso de hoje, nós vimos que a tecnologia chegou, a tecnologia avançou, trazendo remédios bons, trazendo uma tecnologia diferente. Hoje, uma doença que antigamente ceifava uma vida, hoje ela dá longevidade. Minha mãe hoje está com 82 anos. 82 anos, agora foi detectado lá um nódulo na mama. E o médico falou, não é o final da vida. Olha que bacana, né? Deixou ela muito tranquila, porque não é o final da vida. Aliás,
é apenas um percalço e nós vamos corrigir. Ele brincou, né? Nós vamos fazer a funilaria, depois nós corrigimos, né? Colocamos aí um seios novo, né? Uma coisa bacana. Então, para deixar ela mais tranquila. E antes, quando se falava aí de um câncer, né? Era o fim da vida. Né? Já se pensava que era o fim da vida. E hoje, com a tecnologia que nós temos, diante dos remédios, diante da tecnologia, dos instrumentos que os médicos usam hoje, é uma sobrevida muito longa. E aí, dentro disso, presidente, o que nós temos que analisar? Analisar que, se nós temos uma vida longínqua, né, uma longevidade, nós temos que cuidar. Porque a razão de ter essas pessoas mais antigas, com uma idade mais, né, aflorada, uma idade mais de experiência, são essas pessoas que nós temos que cuidar. Por quê? Porque chega aos 50 e poucos anos, hoje o cidadão, ele perde o direito de se reabilitar a um trabalho. Eu tenho dentro da minha família, né? Nós já chegamos aos 50 e poucos anos, eu tenho 58, meu irmão 59, por dificuldades, às vezes, de encontrar um novo emprego. E não é na minha família, eu acho que na família de todos nós aqui, quando você percebe a pessoa chegando depois dos 50 anos, ele está num emprego que ficou, às vezes, 25 anos, não atingiu ainda a idade de uma aposentadoria, de ter uma condição de um respaldo financeiro, e aí acontece o quê? Ele fica desempregado. E para voltar para o mercado de trabalho é difícil. E não tem um olhar. Então, quando foi criado o Estatuto do Idoso, é para que as políticas públicas fossem trabalhadas nesse sentido de dar guarida a essa pessoa que, no transcorrer da vida, ele vai ter esses percalços. Então, diante de tudo isso, é o que a gente vê, né? As políticas públicas têm que ser trabalhadas. E é importante o debate dessa comissão nesse sentido, de levar essa reflexão à sociedade para que nós possamos cuidar bem dos nossos idosos, dessa melhor idade. Para criar mais expectativa de vida, né? Justamente, presidente. Né? Agora, tem essa expectativa de vida e nós não cuidamos, não trazemos um lazer, não trazemos uma condição melhor social, né? Então, quando você pensa como que essa pessoa vai sobreviver se hoje ele está desempregado ou ele está bem empregado, ele vai ter condições de ter uma boa aposentadoria. Então, é nesse sentido que nós temos que levar essa reflexão para a comunidade, no sentido de que o estatuto existe, mas ele tem que ser aplicado, ele tem que ser só no papel. Justamente. E as políticas públicas, né, presidente? Né? Então, aqui essa comissão tão importante, composta por vereadores que pensam e fazem essa reflexão junto à comunidade, nós precisamos levar ao gestor público essa preocupação. Como que nós vamos cuidar dos nossos idosos? Porque a idade está avançando. Olha, meu avô morreu com 92 anos, lá em Nova Odessa. É uma cidade que acolhia o idoso. Né? Será que hoje acolhe? Não sei, não estou falando aqui. O Campinas, como que está Campinas no acolhimento ao idoso? Eu sei que nós temos em cidades vizinhas aqui, inclusive o lar dos idosos, que ele passa durante o dia e à noite volta para casa. Creche do Campinas idoso, tem casa essa. do idoso. Nós temos a Casa do Idoso em Campinas? Então, que bacana, né? E nós precisamos. Já vai inaugurar outra. Vai inaugurar outra. Então, quer dizer, esse é um trabalho que tem que ser feito incessantemente, porque a idade está avançando. As gerações estão ficando cada dia mais com mais idade. E nós temos que cuidar. Então, o Estatuto do Idoso veio nesse sentido. Eu só queria contribuir com essa parte. Eu gostaria de passar para a doutora Lucinéia a parte dela, porque é uma parte importante, que nós vamos falar aí da Previdência, né, doutora Lucinéia? Liga aqui, aciona. E se alguém tiver alguma dúvida? Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, doutor Luiz Leite, presidente da OAB. Eu vou trocar de mesa aqui? Quer? Falar? Me ajuda aqui, Dani. Para poder Qual ver. que é a dela?
Eu vou sentar lá, né? Melhor, né? É. Quer sentar ali? Ou aqui mesmo? Vamos trocar aqui. Tem que fechar isso. Bom, então, boa tarde a todos mais uma vez. Hoje eu vim falar aqui, esboçar um pouquinho a respeito do direito previdenciário, né? Dos benefícios previdenciários ao idoso, que me foi incumbido aqui. Eu trabalho com direito previdenciário há mais de 25 anos. Deixa eu virar aqui. Então, a gente tem visto muitas mudanças, né? E como o meu colega falou, o doutor Luiz Leite, a grande questão que houve com relação à reforma foi justamente isso, né? Essa longevidade, né, que proporcionou com que houvesse essa reforma, porque o que o sistema diz é que ele não vai ter condições de abarcar todos os idosos, né, futuramente. Então, essa é a grande preocupação, na verdade, com relação a isso, né? Aqui, volta aqui, passa aqui. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho hoje a respeito da aposentadoria por idade, agora desse ano de 2023, como ficou, né? O que mudou com relação à reforma, com relação ao LOAS também, os benefícios que não há necessidade de contribuição e as dúvidas mais frequentes que a gente recebe no escritório a respeito desses benefícios previdenciários, né? Bom, com relação à aposentadoria, nesse ano de 2023, a mulher, então, ela tem direito com a idade da mulher hoje, esse ano passou a ser 62 anos e 15 anos de contribuição. E o homem é 65 e 20 anos de contribuição. Então, se congelou, vinha todo ano acrescendo aí 6 meses, aí passou. Isso. Mas agora já está congelado essa idade da mulher, então, daqui para frente vai ser 62, né? O cálculo relacionado a esses benefícios, então, mudou também com a reforma, né? Então, é 60% da média dos salários de contribuição, no caso da mulher, 15 anos, e o que ultrapassar dessa contribuição, então, vai acrescer 2%. Isso faz com que ela acaba contribuindo mais, né? Então, o sistema já fez essa alteração justamente para que haja as contribuições. Porque, como meu colega, o doutor Luiz Leite, bem colocou, hoje em dia, com toda a tecnologia, existe essa longevidade, né, essa expectativa de todos ficarem mais velhos. Né, a expectativa de vida hoje está 75 anos. Então, isso, ao longo de toda essa evolução da medicina, vai aumentando cada vez mais. Então, a Previdência, essa reforma, se foi necessária E assim, é um assunto muito polêmico, na verdade, né? Porque nós não temos emprego, né, para todo mundo. E como é que vai ficar a situação daquele idoso que não consegue se colocar no mercado de trabalho? Então, vai chegar daqui 20 anos, praticamente todos vão se aposentar pelo salário mínimo, né? Então, tem toda essa preocupação também, né, com relação a isso. Com relação à aposentadoria rural, a idade dela diminui 5 anos, não houve nenhuma mudança, mas a aposentadoria rural é uma prova é uma prova documental. A Previdência, com a reforma, mudou. Hoje é uma autodeclaração que você faz, mas tem que ter indícios de provas, né? E a idade desses trabalhadores também é menor, né, com relação a isso. Os cálculos dessa aposentadoria rurícola ou híbrida é da mesma forma também. Então, assim, o que pode ser juntado de provas, né? A gente pôs um rol assim, mas os documentos pessoais das pessoas. Eu costumo falar assim que quando você vai fazer uma prova de lavrador, né, de roça,
é como se você fosse escrever uma história, uma tua história. Então, se você trabalhou lá, que geralmente trabalha desde criança, mas com 12, 13 anos, que é o período que você já pode fazer essa inclusão, histórico escolar, às vezes você estudou ali na fazenda, naquelas escolinhas ali, né? Então, a Secretaria da Educação, ela tem esses registros, né? Uma nota fiscal, os documentos da Igreja Católica, batistério, né? Toda essa documentação aí é importante, né? Certidão de casamento, o alistamento militar, o comprovante do RG que você tirou, né? Antigamente era na delegacia que fazia essa documentação. Então, tudo isso é indícios de provas. Você não precisa ter os 15 anos, né, comprovando, mas se você tiver o primeiro ano, 12 anos, pega um histórico escolar, e aí depois você foi se alistar, pegar o reservista, né, você já pode fechar esse lapso temporal com um depoimento de uma testemunha. E aí, o que o digital trouxe para a gente é que você pode ouvir essas testemunhas lá da Bahia, né, da onde você trabalha. Então, isso facilitou muito essa questão de você fazer essas provas do Rurícola, que uma classe trabalhadora muito prejudicada, né, que, apesar de não ter a obrigatoriedade de pagamento no passado, mas que essa prova sempre foi muito difícil de fazer. Então, hoje, com a autodeclaração, facilitou bastante, e com o fato também de você poder fazer essas audiências online. Então, isso facilitou muito, né? Bom, o LOAS é o benefício da lei orgânica, né? É o benefício assistencial, que não há necessidade de... Permanece? O LOAS permanece. Só que hoje na verdade, ele tem um requisito, né? Você tem que fazer o cadastro no CAD único. Então, porque antigamente quem fazia essa análise da miserabilidade era o INSS. Hoje não mais, passou essa obrigação para os municípios. Então, quem faz essa análise da miserabilidade são os CRAS, né? O CRAS que faz isso. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer a inscrição no CAD único, né? E lá, a assistente social, ela já faz essa entrevista, já. Ela já faz a análise da composição do grupo familiar. Então, se esse idoso mora com o filho, por exemplo, né? E ele declara, isso já fica prejudicial, porque ele não consegue o benefício, porque a renda do filho dele vai entrar como per capita. Tá? Então, e aí, muitas vezes, né, e o CRAS, assim, até é legal a gente falar sobre isso, né, porque o assistente social, ele faz isso todo dia, no mínimo umas 20 vezes, né? Então, às vezes, o idoso, né, muitas vezes aquele idoso que tem uma condição financeira, acho que porque tem 65 anos, que é o requisito para esse benefício, tem direito a pedir o LOAS. E o LOAS é um benefício assistencial. É para quem realmente está em estado de miserabilidade. Então, o requisito até para fazer essa concessão, ele já é mais apurado, ele já realmente faz todas as análises, né? E isso realmente tem... Porque se for concedido um LOAS de forma errada, o INSS vai cobrar esses benefícios depois que você recebeu. Tá? Então, tem que ter todo esse cuidado aí. Então, muitas vezes, o idoso não tem o tempo de contribuição completo para pedir uma aposentadoria por idade. Faz a inscrição no CRAS, e aí ele recebe o LOAS. E aí ele fala assim, nossa, mas e aqueles anos que eu contribuí? Aqueles 10 anos lá, eu não tenho os 15 de contribuição. Né? Uma mulher, 65. E aí, eu vou perder isso? Não. Agora existe a possibilidade de você fazer a inscrição no CRAS, você pode pagar também como baixa renda, que é um valor de 5% do salário mínimo. E aí, você pode fazer essa contribuição e pode pedir uma aposentadoria por idade. Porque a aposentadoria por idade, ela é mais vantajosa para o idoso do que o benefício assistencial. Porque, na verdade, o benefício assistencial, ele é uma ajuda, né? Então, se porventura vai um neto morar, um filho morar com ele, ele já perde o requisito para o benefício, né? Então, essa complementação foi bem interessante de abrir isso, porque, na verdade, a aposentadoria, ele tem 13º, ele tem, pode se
receber pensão, no caso ele tiver a esposa ou filhos que dependam dele, né? Isso pode ser precedido de pensão. Então, essa complementação é bem importante, na verdade, né? Também tem uma outra situação que a gente pode falar aqui com relação aos idosos, que é a revisão do benefício previdenciário, né? Que também é um direito, né? Então, vamos conversar depois. Tem em 2013. Então, dá para fazer revisão. Aí está batendo na porta, hein? É 10 anos, tá? Depois a gente conversa. Até para minha mulher também, que eu pago para ela faz 11 anos. E ela, então, depois a gente dá uma olhadinha aí, também, porque pode ser que está batendo aí na porta, aí, mas E essa revisão geralmente tem 10 anos, né? Então, aí no caso do presidente, aposentou em 2013, então já está batendo na porta realmente aí a decadência, tem que buscar o mais rápido possível isso, né? E quando que você pode fazer as revisões? Às vezes altera alguma legislação, né? E você, ou quando você foi requerer o benefício, pode ter ido requerer sozinho, pode ter tido algum erro, ou você tinha alguma atividade que era especial, que tinha direito a acrescer algum tempo na sua atividade, e aí, até por falta de conhecimento, não juntou a documentação para poder requerer as especialidades, né? Que algumas categorias têm, então também dá direito à revisão. Agora, essa revisão nova que a gente tem no Congresso, que é a revisão da vida toda. A revisão da vida toda possibilita contribuições pagas anteriores a julho de 94, né? Porque quando o senhor se aposentou, o que entrou na tua aposentadoria foi a partir de julho de 94. Isso. E agora, com essa nova possibilidade de revisão, você pode incluir as contribuições que são anteriores a essa data. E aí, muitas vezes, acaba sendo vantajoso. Quem tinha os salários maiores, né? Então, acaba sendo vantajoso. Hoje eu fiz um cálculo de uma revisão que a pessoa trabalhou na FEPASA. E ela trabalhou 15 anos na FEPASA. E depois disso, depois de 95, ela não conseguiu uma colocação melhor. Então, o benefício que estava R$ 1.400 foi quase R$ 4.500. Então, você veja a vantagem que se tem, né? Então, aqueles que tinham salários maiores anteriores a 94, é interessante fazer essa análise, porque pode ser que tenha bons resultados aí, tá? Então, se for o seu caso, presidente, tá? Eu vou ver. Bom, Dr. Luiz Leite falou a respeito do futuro do idoso, né? Mas eu queria deixar uma mensagem aqui, né? Porque a nossa geração, ela foi educada para cuidar do idoso. A nossa geração foi educada, como a geração do meu pai também foi educada para poder cuidar do idoso, para dar atenção ao idoso. E, com todo respeito às novas gerações, eu não vejo isso, né? Muitas vezes eu vejo, até pela quantidade de pessoas que eu falo no meu escritório de idosos, né? A falta de respeito, e eu estou falando dos próprios familiares, né? Dos filhos, dos netos, dos bisnetos, que muitas vezes acha que o avô é aposentado e tem obrigação de fazer empréstimo, que o pai tem obrigação de cuidar ameaça, que o pai ou a mãe tem obrigação de cuidar dos filhos, dos netos. E às vezes, o idoso, com toda essa tecnologia, que da minha geração eu já apanho bastante, né? Então, os idosos aí de 70, 80 anos têm dificuldade com a tecnologia e não se tem paciência. E, hoje em dia, você não faz muita coisa sem a tecnologia, né? Se você não tem um WhatsApp, você não se comunica praticamente com as pessoas. Se você não sabe, se você não sabe mexer com a internet, muitas vezes você fica fora, né? E aí eu vejo que essa nova geração, ela está preparada para tanta coisa e não está preparada para acolher os idosos. Então, fica aqui um apelo, sabe? E um apelo com relação a isso, porque o idoso ele é detentor da sabedoria, é provedor de muitas famílias aqui, né? Então, eu acho que nós tem que ter respeito com o idoso, tem que ter a paciência que
que todos nós e que eles principalmente merecem. Então, é só uma observação aqui, um complemento aqui com a fala do Dr. Luiz Leite, que fez isso tão brilhantemente. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Também gostaria de agradecer o Roger Prado, que é chefe de gabinete do vereador Paulo Haddad, e Daniela Costa Silva, gerente comercial CME. LMR. Escritório. LMR. Isso. E gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para a doutora Luciene ou doutor Luiz Leite. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida aqui, que eu gostaria de... Até a dúvida que eu quero falar com a doutora Lucinéia, presidente, o senhor permite? Quando a senhora falou do LOAS, que é importante a gente esclarecer a quem vai estar nos assistindo, de que o LOAS tem alguns requisitos, né? Mas às vezes tem 2 idosos lá só. Aí um conseguiu o LOAS. O outro consegue também o LOAS? Nesse caso, sim. Porque daí vai ser amparado pelo Estatuto do Idoso, então, e pela falta de contribuição, conota estado de miserabilidade. Então, nesse caso, para os 2 idosos consegue. E, aliás, é importante sua pergunta, porque naqueles casos em que o idoso é aposentado por idade e recebe um salário mínimo, e o outro idoso já tem o requisito para pedir o amparo ao idoso, e tem despesas, e tem como fazer essa prova de que esse casal de idosos necessita desse amparo, então pode se acionar o judiciário também para poder pedir. Tá? Aí, legal. Nesses casos aí, ele vai fazer também a inscrição no CRAS, o requisito com o CAD único, e aí o juiz ele vai nomear um assistente social para que vá até o lar desse casal e para fazer essa perícia, né, essa análise social, né? Uhum. Ou, no caso, ele pode também ser feito, o idoso, se ele for no CRAS e tiver a disponibilidade daquele assistente social fazer essa análise, já pode levar esse laudo pronto, né, desse assistente social, e aí levar ou diretamente, ele pode procurar o juizado especial ou um advogado para poder fazer esse pedido, já juntar com todas essas provas, tá? Uhum. É muito bom, né, para a gente poder esclarecer aqueles que estão nos assistindo aí. Porque, às vezes, a grande pergunta deles é: meu avô lá recebe, minha avó não pode receber. Então, ela pode, sim, desde que não só more os 2, né? Isso. Eu acho que era essa a minha dúvida, doutora. Tá ok, então. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, né? Queremos agradecer, viu, vereador Jair. Agradecer a doutora Luciene, o doutor Luiz Leite, e ao todo o público presente. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.